A renovação da aliança em Siquém. Josué, capítulo 24. Que alegria tê-lo conosco para mais este momento de reflexão e imersão na palavra de Deus. A sua presença aqui enriquece a nossa caminhada de fé. Seja bem-vindo a mais uma etapa da nossa jornada através do livro de Josué. Que a paz do Senhor esteja no seu coração enquanto escutamos. É uma bênção contar com a sua companhia hoje. Agradecemos por dedicar este tempo para ouvir e meditar conosco nas Escrituras. Depois, ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então, Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: De além do rio habitaram outrora vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naar, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão de além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência, dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com as pragas que fiz no meio dele. E, depois, vos tirei de lá. E, tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. Então, clamaram ao Senhor, e ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois, habitastes no deserto muitos dias. Então, eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam de além do Jordão. Eles pelejaram contra vós, porém eu os entreguei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e eu os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, antes, ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E, passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó, e os amorreus, e os ferzeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os giveus, e os jebuseus. Porém eu os entreguei na vossa mão, e enviei vespas diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, a saber, os 2 reis dos amorreus. Não com a tua espada nem com o teu arco. E dei-vos uma terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nelas. E comais das vinhas e dos olivais que não plantastes. Se está a gostar desta leitura, deixe o seu gostar. Cadastrando-se no canal, ajuda-nos a crescer. Deixe o seu comentário, a sua opinião é importante. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa. Então, vamos voltar ao capítulo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos os povos e os amorreus que habitavam na terra. Nós, pois, também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas.
Deitai fora, pois, agora, os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, fez Josué, naquele dia, uma aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E será por testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. E, depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Sera, que está na montanha de Efraim, para o norte do monte Gás. E Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. E os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, sepultaram-nos em Siquém, na parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e foram para a herança dos filhos de José. E serviu Eleazar, filho de Arão, e o Senhor, Jesus, filho de Num, os quais tinham repartido a terra. Este foi o final deste capítulo. Que esta mensagem tenha abençoado o seu coração. Continue conosco na próxima leitura para mais inspiração. A sua participação na nossa comunicação é um presente para nós. Até breve, com mais da Palavra de Deus.